Olá, muito bem-vindo à aula 3 do curso de Facebook Marketing, onde nós vamos hoje aprender a criar um novo público. E o público de hoje será o público semelhante. Então, acessando aqui, a nossa área de criação de públicos, que você já conhece, nós vamos vir aqui em criar público e nós vamos selecionar a opção público semelhante. Feito isso, o Facebook vai me abrir esta janela onde nós temos a origem e a localização deste público. Como origem, nós podemos utilizar uma fanpage, da qual nós somos administradores, desde que essa fanpage já tenha um número de curtidas significativo, pelo menos umas 100 curtidas é o que eu recomendo. Se tiver mais, melhor ainda, e aí eu vou explicar isso porque já para você. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a minha fanpage mesmo, que é Evandro Fernandes. A localização, ele me dá por padrão Brasil, por conta das minhas configurações, mas eu posso escolher outras regiões. Por exemplo, eu posso vir aqui escolher alguma outra região, ou diretamente um outro país. Por exemplo, eu posso ainda digitar aqui Portugal, se eu quisesse criar um público baseado neste país, e aí basta clicar aqui. Eu poderia digitar aqui também, por exemplo, Itália e selecionar este país, desde que eu tenha algum engajamento lá na minha fanpage também, ok? Não é o caso meu aqui, eu não tenho interesse em criar isso para o Portugal e para Itália, então eu vou manter somente o Brasil. Feito isso, automaticamente, perceba que aqui eu tenho o tamanho do público. Então, qual vai ser o tamanho do meu público de acordo com as definições de 0 a 1. O que seria isso? Ele vai criar um público de 1% baseado no número de pessoas que ele encontrou lá na minha fanpage, semelhantes. Por isso que esse público é semelhante. Então, baseado no número de fãs que a minha fanpage tem, o Facebook vai buscar 1% dentro do universo dele e ainda nas regiões que eu defini, pessoas semelhantes às características daquelas pessoas que curtiram a minha fanpage. Então, o detalhe aqui é que quanto mais curtidas eu tiver na minha fanpage, mais semelhança, ou melhor pode ser esses resultados, ok? Agora, eu posso criar também outros tamanhos de público. Eu vou criar primeiro 1% e depois eu vou mostrar para você, nós vamos voltar aqui, eu vou te mostrar a possibilidade de outras criações de semelhança. Então, feito isso, é muito básico, eu não vou utilizar aqui essas opções avançadas agora, eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Eu vou basicamente criar um público de 1% semelhante à minha fanpage. Então, criar público é bem simples. E o Facebook já criou aqui, olha, lookalike, de pessoas semelhantes à fanpage, Evandro Fernandes. Perceba que ele ainda não está atualizado, porque agora o Facebook vai fazer essa varredura lá. Essa aula está sendo gravada hoje, olha, 26/5, às 19 horas. Então, ele vai atualizar esse público para mim. Eu posso clicar simplesmente agora neste público aqui e ajustar o nome, se eu quiser editar esse nome, Então, eu acessei o público, cliquei aqui em editar, ele vai abrir essa janela para mim. Eu posso, normalmente eu gosto de deixar o lookalike, porque eu sei que é um público semelhante, então eu coloco o lookalike de 1% da fanpage Evandro Fernandes, por exemplo. Aí você vai configurar de acordo com o nome que você quiser, ok? Você ainda pode aqui colocar uma descrição adicional. Então, eu posso aqui, por exemplo, colocar público semelhante da fanpage com 1%, por exemplo. Vou salvar. Ok, então eu alterei aqui, olha, o nome deste meu público, só para o meu controle, para a minha gestão. O Facebook vai continuar atualizando, eu posso voltar aqui clicando em públicos, eu volto para aquela tela de público, e agora vamos supor que eu queira criar outros tamanhos de público. Então, novamente eu volto aqui, criar público, público semelhante,
Novamente eu venho para aquela tela, eu posso escolher a minha fanpage, Evandro Fernandes novamente, Brasil, vou manter as configurações originais, e eu poderia vir aqui, olha, e criar 2%. O que vai acontecer? Ele vai dobrar o tamanho. E aí talvez você pergunte, Evandro, mas não é melhor então 2% do que 1%, porque é um público maior? Sim, em tamanho, em volume, é um público maior. Mas em semelhança, essas características elas vão diminuindo. Quanto menor o universo, mais semelhança esse público vai ter com aquele público de fãs que eu já tenho de curtidas lá na minha página. Então, só para você entender isso, eu vou manter aqui a tela, voltamos para cá daqui a pouquinho. Vindo aqui para a minha fanpage, se a gente vier aqui nas minhas curtidas, eu tenho, neste momento, 2.955 curtidas na página. Então, o que o Facebook está fazendo lá para mim? Ele vai pegar, baseado neste universo aqui, o número de pessoas semelhantes, né, 1%, 2%, de acordo com as características que eu defini lá, ele vai criar baseado neste universo. Então, por isso que quanto mais gente aqui, né, quanto mais curtidas você tiver na sua fanpage, maior vai ser a semelhança do público que a gente vai criar aqui, ok? Então aqui eu poderia criar o de 2% e ele vai criar um público de 2%. Eu vou fazer essa operação para que você veja. É muito rápido também, olha, já criou aqui 2%, né? Eu posso alterar o nome do mesmo jeito, ele ainda vai estar atualizando, e aqui ele traz o horário, eu sempre tenho essa data de criação, né? Isso aqui é padrão. E agora eu posso criar outros tamanhos, então, novamente, público semelhante, a mesma fanpage, Evandro Fernandes, Brasil, e eu poderia vir aqui um a um. Né? Eu poderia criar um de 3%, depois um de 4%, depois um de 5%, ou só um de 10%, enfim. Perceba que com 10% ele vai criar aproximadamente 12 milhões de pessoas. Mas agora eu quero mostrar para você que existe um outro pulo do gato, que é 1% é o que normalmente se utiliza, até 3%. Né? Então, a sugestão minha seria que você criasse públicos de 1%, de 2% e de 3%. Então, após eu ter criado o meu público de 1%, nós podemos criar outros públicos semelhantes, mas eu posso criar então de 2%, 3%, até 10%. Mas eu não preciso criar um a um. O Facebook tem um facilitador que com 2 etapas eu posso criar todos estes públicos. Então vamos lá, como que isso funciona? Criar público, público semelhante, e aí eu vou criar em cima da mesma fanpage, que é Evandro Fernandes, Brasil, com as mesmas configurações, e agora nós vamos acionar essa opção, exibir opções avançadas. Perceba que ele me trouxe algumas marcações aqui, olha, que nós não tínhamos na configuração anterior. Eu tenho aqui ainda o número de públicos, então eu vou escolher o limite, que são 6. Mas eu já criei o público de 1% na etapa anterior, então se eu tentar fazer isso agora, ele vai me gerar um erro, porque o de 1% eu já criei. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou mudar os meus parâmetros aqui, eu vou criar a sequência, né, os próximos públicos. Não vou criar de 0 a 1% porque eu já tenho. Então eu vou fazer o que? Eu vou criar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 e de 6 a 7. Então ele vai criar todos esses públicos para mim. Então, criar público, o mesmo processo. Veja que automaticamente ele vai criar todos os públicos. Olha lá, ele criou aqui para mim, olha, o público de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 e de 5 a 6 e de 6 a 7. Agora eu posso criar os demais. A mesma ação, público semelhante, a mesma fanpage, né? Sempre esse detalhe para que você não crie público diferente, né? Por uma outra fanpage, caso você tenha. Novamente, opções avançadas, eu posso mudar aqui o limite, no caso eu não vou precisar de todos, tá? Eu vou colocar só para a gente ajustar, para você ver, depois eu posso tirar. Então, olha, eu vou trazer aqui, eu tinha criado até o de 6 a 7, né? Então eu vou criar agora de 7 a 8, eu vou usar aqui 4,
opções então. Vamos lá, eu vou criar os demais, né? Eu vou complementar para que eu crie todas as variáveis de público semelhante daquela fanpage. Então, ó, de 6 a 7 eu já tinha criado, então aqui eu vou diminuir mais uma, 3, não preciso, só 4 me atende. Que são 3 públicos, na verdade, né? Porque eu já tinha criado 1% no início. Então, olha lá, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Então, eu venho aqui, criar público novamente, e ele vai criar os próximos públicos para mim. De 7 a 8 está aqui, olha, de 8 a 9 e de 9 a 10. Todos estão sendo atualizados. Se a gente contar aqui, olha, 3, 6, 9, eu tenho 10 públicos criados. Então, os públicos estão criados, agora eu posso fazer alteração de nome como eu fiz da primeira vez. Então, basta eu clicar aqui nele e alterar o nome, né? Editar, e faço as alterações da forma que eu achar melhor. Público semelhante, por exemplo, semelhante da fanpage Evandro Fernandes. E posso utilizar ou não a descrição, caso eu queira. Ok? No caso, eu não vou utilizar aqui, vou salvar. Pronto, alterei o nome do meu público. Ele ainda está em atualização, isso leva alguns minutos, depois automaticamente ele vai ficar com a disponibilidade de pronto. O tamanho dele vai aparecer aqui ao lado esquerdo para você, né? Você vai conseguir ver, por exemplo, eu tenho outros que eu criei aqui, olha, de outra fanpage, tá vendo? 1%, aí eu tenho aqui o de 4%, de 3%, de 7%, e os tamanhos, veja que ele tem uma variação de tamanho para tamanho, né? Ou de público para público aqui, no caso, de acordo com 1%, 2% e assim sucessivamente. Essa é a forma de criação de público semelhante. E existe ainda uma outra opção. Você pode ainda criar um público semelhante a partir de outras informações, não só de uma fanpage, né? Vamos imaginar que você tenha lá, de acordo com a criação de público personalizado, que foi assunto da aula 2, que você tenha importado um arquivo, que você tenha criado um outro tipo de público, você pode acessar aqui, criar público semelhante, da mesma forma, só que aqui na origem, vamos ver aqui, olha, você tem público personalizado, que a gente criou, né? Eu criei um público personalizado baseado em arquivos, né? Em importações que foram feitas. Olha só, pessoas que se envolveram com a página, uma determinada página, pessoas que acessaram o meu site. Eu tenho um público criado com outras características, então eu posso utilizar essa característica também. A localização eu posso utilizar Brasil também, ou outra, caso seja o meu interesse. E da mesma forma, 1%, 2%, 3% e assim sucessivamente, como nós vimos no passo anterior. Feito essa escolha, né, ou as escolhas aqui de volume de públicos, de até 6%, e depois os outros 3 finais, você pode criar este público automaticamente. Então, eu vou criar esse aqui, criar público. A diferença é que ele vai dar, olha só, o lookalike dele, né, ele é diferente, é um lookalike de pessoas que acessaram o site. Então, é um público semelhante àquele outro público que eu já criei. Então, vamos pensar assim, para o conceito ficar bem claro. Vamos imaginar que você tem uma lista de e-mails que você tinha pessoal no seu e-mail, ou uma lista de clientes que você importou para o Facebook lá no passo da aula 2. Você criou um público específico ali. Você pode agora fazer um público semelhante nesse processo de pessoas dentro do universo ali do Facebook que tenham semelhança com aquele público. Então vamos imaginar que o seu público semelhante, você tenha um restaurante e você buscou, né, fez a importação de uma carteira de clientes seus e agora você quer expandir esse universo e encontrar outras pessoas que têm essa mesma característica. Então, a partir daquele público, o Facebook vai identificar quais são as características que ele tem dentro do Facebook e você consegue criar um outro universo de público com uma média de 1.200.000 pessoas a cada 1% desse universo, de pessoas semelhantes àquelas características, que pode ser do seu público já criado,
que pode ser da sua fanpage, que pode ter algumas características diferenciadas aí, ok? Então, a aula de hoje, ela é essa. O intuito era ser bem objetivo, para que você visse apenas um público, para que facilite a sua compreensão e você possa já exercitar. E na próxima aula eu vou mostrar para você como que a gente cria um público salvo, que é a terceira e última opção de criação de público aqui no Facebook para os seus negócios, ok? Um grande abraço e a gente se vê lá na próxima aula, na aula 4, finalizando esse assunto de criação de público aqui no Facebook. Um grande abraço e até lá!